Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso de médico clínico geral da Prefeitura Municipal de Goianinha, com um bloco extenso de clínica, urgências, infectologia e saúde pública. O objetivo desta aula é organizar o raciocínio para a prova, reconhecer síndromes, identificar sinais de gravidade, definir conduta inicial, saber o que notificar e o que precisa de manejo imediato. Vou começar pelas situações de maior risco, porque em prova de clínico geral a banca costuma exigir prioridade e conduta inicial correta. Abdômen agudo é um conjunto de quadros com dor abdominal de início recente, geralmente intensa, que pode exigir intervenção cirúrgica. O raciocínio inicial é sindrômico e por gravidade. Primeiro, avalie sinais de choque, perfuração e sepse, hipotensão, taquicardia, febre alta, alteração do sensório, extremidades frias, peritonite, dor à descompressão brusca, rigidez, defesa involuntária, vômitos persistentes, distensão importante, sangramento digestivo. A conduta de emergência envolve estabilização com acesso venoso, reposição volêmica se necessário, analgesia adequada sem mascarar gravidade, jejum, antiemético, exames laboratoriais básicos e imagem conforme suspeita, e avaliação cirúrgica quando houver peritonite, instabilidade, suspeita de obstrução completa, isquemia intestinal ou perfuração. A prova gosta de diferenciais clássicos: apendicite com dor migratória para a fossa ilíaca direita, colecistite com dor em hipocôndrio direito e sinais inflamatórios, pancreatite com dor epigástrica irradiando para dorso e aumento de enzimas, obstrução intestinal com distensão e parada de eliminação de fezes e flatos, perfuração com dor súbita e peritonite. Em mulheres em idade fértil, é obrigatório lembrar gravidez ectópica e complicações ginecológicas, sempre com beta-HCG e avaliação adequada. Traumatismo crânioencefálico e hipertensão intracraniana entram como temas de urgência. No TCE, a prioridade é ABC do trauma, proteção de via aérea se rebaixamento de consciência, controle de oxigenação e pressão arterial para evitar lesão secundária, avaliação neurológica com escala de coma, pupilas e déficits focais. Sinais de gravidade incluem vômitos repetidos, convulsão, rebaixamento progressivo, anisocoria, sinais de fratura de base, cefaleia intensa e déficit focal. Hipertensão intracraniana é suspeitada quando há rebaixamento, cefaleia progressiva, vômitos em jato, alterações pupilares e sinais de herniação. A conduta inicial foca em estabilizar, elevar cabeceira, manter oxigenação e perfusão, evitar hipercapnia, e encaminhar para neuroimagem e suporte especializado conforme protocolo. Síndrome de compressão medular é uma urgência neurológica. Pense quando houver dor lombar intensa, déficits motores e sensitivos, alteração de esfíncteres e anestesia em cela. As causas incluem tumor, abscesso epidural, hematoma e hérnia discal volumosa. Conduta: reconhecer precocemente, solicitar imagem urgente quando disponível, controlar dor, considerar corticoide conforme causa suspeita e protocolos, e encaminhar para avaliação neurocirúrgica ortopédica. A prova costuma cobrar que perda de esfíncteres e déficit progressivo são sinais de emergência. Lesão de nervos cranianos e síndromes de desmielinização também aparecem. Em clínica geral, o essencial é reconhecer sinais focais e diferenciar causas periféricas e centrais. Paralisia facial periférica envolve toda a hemiface, central polpa-fronte. Neurite óptica com perda visual dolorosa pode sugerir doença desmielinizante. Em casos sugestivos de esclerose múltipla e outras desmielinizações, a prova cobra encaminhamento para investigação e manejo especializado, lembrando que surtos podem responder a corticoide em altas doses conforme protocolos. Distúrbios extrapiramidais são cobrados principalmente como efeito adverso de medicamentos, especialmente antipsicóticos e antieméticos dopaminérgicos. Reconheça parkinsonismo medicamentoso, distonia aguda, acatisia e discinesia tardia. Conduta em urgência inclui suspender agente causador quando possível, tratar sintomas e orientar acompanhamento, porque isso costuma ser uma questão clássica de prova. Agora, acidentes e agravos relacionados ao trabalho e ao território. Acidente de trabalho com exposição a material biológico é tema obrigatório, principalmente em serviços de saúde.
A abordagem correta envolve primeiros cuidados imediatos, avaliação do tipo de exposição e decisão sobre profilaxias. Em exposição percutânea, lave com água e sabão sem espremer a ferida. Em mucosa, irrigue com água ou soro. Depois, avalie risco. Tipo de material, sangue é mais relevante, profundidade, presença de sangue visível, agulha oca, e situação sorológica da fonte quando conhecida. Para a hepatite B, a conduta depende do esquema vacinal e sorologia do acidentado e da fonte. Pode envolver reforço vacinal ou imunoglobulina. Para HIV, a PEP deve ser iniciada o mais rápido possível, idealmente nas primeiras horas, seguindo o protocolo vigente, e mantida por 28 dias quando indicada, além de testes e acompanhamento. Para a hepatite C não há PEP eficaz, então faça seguimento com sorologias e testes conforme rotina. A prova costuma cobrar também notificação, registro, emissão de QET quando aplicável e acompanhamento. Acidente por animal peçonhento exige reconhecimento de gravidade e indicação de soro. Escorpião pode causar dor local intensa e, em crianças, sintomas sistêmicos como vômitos, sudorese, hipertensão, taquicardia e insuficiência cardíaca, exigindo soro em casos moderados e graves. Serpentes variam por gênero, botrópicas com quadro local importante e distúrbio de coagulação, crotálicas com neurotoxicidade e miotoxicidade, laquéticas com quadro sistêmico e local intenso, elapídicas com neurotoxicidade. Em todos os casos, a conduta inicial inclui manter o paciente em repouso, evitar torniquete e cortes, avaliar sinais vitais, tratar dor, coletar exames quando necessários e administrar o antiveneno conforme classificação de gravidade e espécie provável, além de cuidados com complicações. Em prova, é comum cair a orientação de não fazer torniquete, não sugar veneno e não aplicar substâncias caseiras. Intoxicação exógena por agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados é tema de urgência e vigilância. O raciocínio começa por segurança da cena e proteção da equipe. Identifique via de exposição, remova a vítima da fonte e faça descontaminação quando indicada, como retirada de roupas e lavagem. Avalie sinais colinérgicos em organofosforados e carbamatos, como salivação, broncorreia, miose, bradicardia e fasciculações, lembrando que nesses casos o tratamento pode exigir antídotos específicos e suporte ventilatório conforme gravidade. Gases tóxicos podem causar hipóxia, broncoespasmo e edema pulmonar. Conduta é oxigênio, suporte e antídotos quando houver indicação. Metais pesados podem causar quadros neurológicos e gastrointestinais e exigem investigação e manejo especializado, às vezes com quelantes. Em prova, lembre que intoxicação é agravo de notificação em muitas situações e deve ser registrada na vigilância. Agora vamos para a saúde mental e situações de vulnerabilidade. Alcoolismo, ou transtorno por uso de álcool, costuma cair com foco em rastreio, complicações e abordagem. O clínico deve reconhecer sinais de dependência, tolerância, abstinência e prejuízo funcional. A abstinência pode evoluir para delirium tremens, com confusão, tremor, alucinações e instabilidade autonômica, o que é urgência. O manejo envolve acolhimento sem julgamento, avaliação de risco, suporte clínico, tiamina antes de glicose quando houver risco de encefalopatia de Wernicke, e encaminhamento para a rede de atenção psicossocial quando indicado. Ansiedade e depressão são muito cobradas na APS. Ansiedade pode se manifestar como preocupação excessiva, sintomas físicos, insônia e irritabilidade. Depressão envolve humor deprimido, anedonia, alterações de sono e apetite, fadiga, culpa e, em casos graves, ideação suicida. A prova cobra diferenciação com luto, avaliação de gravidade, abordagem inicial, psicoterapia e farmacoterapia quando indicado, além de acompanhamento e rede de apoio. Tentativa de suicídio é urgência absoluta. A conduta inclui garantir segurança, avaliar risco imediato, não minimizar a fala do paciente, investigar plano e meios, considerar internação quando o risco é alto, e articular rede de saúde mental e apoio familiar com cuidado, além de notificação quando aplicável conforme protocolos. Violência doméstica também aparece como tema sensível. O clínico deve identificar sinais, acolher com escuta qualificada,
registrar adequadamente, orientar sobre rede de proteção e seguir fluxos de notificação compulsória previstos. Agora crônicas e reumatologia. Diabetes e hipertensão são pilares da clínica geral. Em diabetes, a banca cobra diagnóstico, metas, prevenção de complicações e manejo de urgências como hipoglicemia e cetoacidose. O essencial é reconhecer sintomas, confirmar com critérios laboratoriais, orientar alimentação, atividade física, adesão, monitorar complicações micro e macrovasculares, e garantir rastreios como pé diabético e avaliação renal e ocular conforme diretrizes. Em hipertensão, além de diagnóstico correto com medidas adequadas, cai muito o manejo de risco cardiovascular global, mudanças de estilo de vida, adesão e identificação de urgência e emergência hipertensiva. Urgência hipertensiva é pressão muito elevada sem lesão aguda de órgão-alvo e é manejada com redução gradual. Emergência tem lesão aguda como AVC, edema agudo de pulmão, dissecção de aorta, e exige manejo hospitalar. Artrite reumatoide é doença autoimune inflamatória, com poliartrite simétrica, rigidez matinal prolongada, acometimento de pequenas articulações e potencial de deformidades. A prova costuma cobrar reconhecimento precoce e encaminhamento para a reumatologia para início de terapias modificadoras, além de manejo de dor e acompanhamento de comorbidades. Esclerodermia, ou esclerose sistêmica, é outra autoimune com pele endurecida, fenômeno de Raynaud e acometimento de órgãos. O clínico deve reconhecer sinais e encaminhar, além de monitorar complicações. Gota é artrite por depósito de cristais de urato, com crises agudas, frequentemente em podagra. A prova cobra diferenciação de artrite séptica e conduta na crise, além de prevenção com controle de uricemia e fatores de risco. Hérnia de hiato entra mais como causa de refluxo e sintomas esofágicos, e a prova pode cobrar reconhecimento, medidas comportamentais e terapia conforme diretrizes. Agora vamos para infectologia e vigilância, com foco em doenças de notificação e quadros sindromicos. Dengue, chikungunya e vírus Zika são arboviroses relevantes. Em dengue, o ponto principal é reconhecer sinais de alarme e choque, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramento de mucosas, letargia, hipotensão, aumento progressivo de hematócrito com queda de plaquetas e hepatomegalia dolorosa. O manejo prioriza hidratação conforme classificação de risco, evitando anti-inflamatórios e AAS. Chikungunya costuma ter febre e artralgia intensa, com potencial de cronificação. Zika é marcada por exantema, prurido, conjuntivite e atenção especial à gestação pelo risco de síndrome congênita. Em prova, cairá também vigilância, notificação e ações de controle vetorial. Febre amarela é doença viral grave, com icterícia, hemorragias e insuficiência hepatorrenal nos casos graves. A prova cobra prevenção por vacinação em áreas indicadas e reconhecimento de gravidade, além de notificação imediata. Febre maculosa é outra que exige alta suspeição. Febre aguda, cefaleia, mialgia, história de exposição a carrapatos e possível exantema. O ponto de prova é que o tratamento deve ser precoce quando suspeita é forte, porque atraso aumenta a mortalidade. Antavirose pode evoluir com síndrome cardiopulmonar, com insuficiência respiratória rápida após pródromo febril. Suspeitar em exposição a roedores e ambientes rurais. Leptospirose é clássica após enchentes, com febre, mialgia intensa em panturrilhas, cefaleia, podendo evoluir para icterícia, insuficiência renal e hemorragia. Malária é febre com calafrios e história de área endêmica ou viagem, exigindo diagnóstico rápido e tratamento específico conforme espécie e protocolo. Doença de Chagas pode ser aguda com febre e sinais de inoculação, mas em geral é lembrada por formas crônicas cardíaca e digestiva. A prova cobra diagnóstico, rastreio e encaminhamento. Esquistossomose entra como parasitose associada à água doce com caramujo, com formas intestinais e hepatoesplênicas, e a prova costuma cobrar prevenção e tratamento conforme protocolos. Leishmaniose tegumentar causa lesões cutâneas e mucosas, e a visceral causa febre prolongada, perda de peso, hepatoesplenomegalia e citopenias. Ambas exigem suspeição territorial e encaminhamento para diagnóstico e tratamento específicos. Tuberculose é fundamental.
tosse por semanas, sudorese noturna, emagrecimento, febre vespertina, e o raciocínio inclui investigação, baciloscopia ou testes rápidos quando disponíveis, radiografia, notificação, tratamento supervisionado quando indicado e busca de contatos. Hepatites virais também são frequentes. Diferenciar hepatite A, B e C, vias de transmissão, prevenção por vacinação para B, e abordagem clínica e epidemiológica, com atenção à icterícia, transaminases e sinais de gravidade. HIV/AIDS e doenças sexualmente transmissíveis aparecem com foco em prevenção, diagnóstico e tratamento sindrômico e específico. Sífilis é ponto obrigatório, com fases, testes treponêmicos e não treponêmicos, importância na gestação e tratamento adequado conforme estágio. A prova cobra também aconselhamento, testagem, rastreio de outras IST e notificação conforme normas. Em meningites e doenças invasivas, o foco é reconhecer quadro e agir rápido. Meningite pode ter febre, cefaleia, rigidez de nuca, vômitos e alteração de consciência. Meningocócica pode ter exantema petequial e choque. Doença meningocócica e doença invasiva por Haemophilus influenzae são de notificação imediata, exigem isolamento, antibiótico rápido e quimioprofilaxia de contatos conforme orientações, além de vacinação como prevenção. Coqueluche, difteria, sarampo, rubéola e poliomielite entram como doenças imunopreveníveis, com importância de suspeição e vigilância. Sarampo, febre, tosse, coriza, conjuntivite e exantema. Rubéola e síndrome da rubéola congênita têm importância em gestantes. Poliomielite e síndrome da paralisia flácida aguda exigem notificação e investigação imediata. Tétano é risco em ferimentos e falta de vacinação, contrismo e espasmos. Botulismo causa paralisia flácida descendente, frequentemente associado a toxina em alimentos ou feridas, e exige reconhecimento rápido e antitoxina conforme protocolo. Cólera e febre tifoide aparecem como doenças entéricas associadas à água e alimentos. O raciocínio em prova costuma ser vigilância, hidratação e antibioticoterapia conforme diretrizes, com controle sanitário e notificação quando aplicável. Raiva humana é tema gravíssimo e em geral cobrado como conduta pós-exposição. Avaliação do tipo de exposição, do animal e indicação de vacina e soro conforme protocolo, além de observação do animal quando possível. Varicela, influenza humana e síndrome respiratória aguda grave entram no conjunto de vigilância de doenças respiratórias, com critérios de gravidade, isolamento, vacinação e manejo conforme protocolos. SARS-CoV, MERS-CoV e COVID exigem que você compreenda como síndromes respiratórias graves são notificadas e manejadas. A prova costuma cobrar diferenciação entre síndrome gripal e SRAG, sinais de gravidade como dispneia, saturação baixa, desconforto respiratório e piora clínica, e a importância de medidas de prevenção, como vacinação, higiene das mãos, etiqueta respiratória, ventilação de ambientes e isolamento quando indicado. Em COVID, além do quadro clínico, caem grupos de risco, manejo de complicações respiratórias e vigilância. Doença de Creutzfeldt-Jakob é rara, mas pode aparecer como diagnóstico diferencial de demência rapidamente progressiva com mioclonias, sendo importante saber que é encefalopatia espongiforme por prion, sem tratamento específico, com relevância para vigilância e controle de risco iatrogênico em contextos muito específicos. Para finalizar, uma forma eficiente de memorizar esse edital é pensar por blocos de decisão clínica. Primeiro, urgências sindrômicas. Abdômen agudo, TCE, hipertensão intracraniana, compressão medular e intoxicações. Segundo, agravos de território e vigilância. Arboviroses, febres hemorrágicas e febres exantemáticas, doenças respiratórias e SRAG, meningites e doenças invasivas, zoonoses e acidentes por animais. Terceiro, crônicos prevalentes. Hipertensão, diabetes, alcoolismo, ansiedade e depressão, com atenção a suicídio e violência. E, por fim, doenças de notificação e imunopreveníveis, em que o médico clínico geral precisa não apenas tratar, mas acionar vigilância, orientar medidas de controle e proteger contatos quando indicado. Se você estudar sempre com essa lógica de reconhecimento, gravidade, conduta inicial, notificação e prevenção, você responde a grande parte das questões com segurança e rapidez.